Bíblia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus. E hoje eu vim contar uma experiência para vocês que na verdade é uma experiência que eu vivo diariamente com Jesus, que é com base na leitura da Bíblia. E por muito tempo eu não entendia a Bíblia assim como, nossa, uma revelação muito profunda da parte de Deus. Para mim era, né, bem no comecinho, quando eu comecei o meu relacionamento com Jesus, era apenas uma história que tinha assim relatos sobre Jesus, sobre aquilo que ele fazia, mas eu muitas vezes não conseguia ver como aquilo seria aplicado, vamos dizer assim, na minha vida, de uma maneira profunda, né? Como aquilo realmente seria uma resposta de Deus para a minha própria vida. E foi aí que eu comecei a perguntar para o Espírito Santo e ele começou a me trazer experiências, inclusive com a figura de Deus Pai, a partir da leitura da palavra. Então, assim, eu vim trazer essa experiência aqui pra vocês porque, de verdade, é algo que eu vivo até hoje. Parece assim que quanto mais você lê a Bíblia, mais da revelação de Deus você tem. Por mais que você já tenha lido uma história, por mais que você já tenha lido, assim, alguma palavra, ela vai, vamos dizer assim, sendo aprofundada, sabe? E o Espírito Santo, ele tem o poder, vamos dizer assim, de realmente, sabe, tornar essa palavra viva, sabe? Porque quando a gente lê apenas por ler, parece assim que é muito nosso entendimento, mas quando a gente lê a partir da revelação do Espírito Santo, pedindo essa revelação, Espírito Santo, me revele as verdades da tua palavra, aquilo que está escrito na Bíblia não fica apenas como um mero fato, sabe? Mas isso começa a transformar as nossas vidas. Como uma vez eu ouvi falar, você tem que deixar a Bíblia te ler. Então é mais ou menos isso, quando a gente pede a revelação do Espírito Santo, você não só apenas começa a ler aquelas palavras, mas aquelas palavras começam a ler a tua vida e isso começa a gerar uma transformação, não só na sua vida, vamos dizer assim, no cotidiano, que isso é incrível também, mas também na sua forma de pensar. E quanto mais próximo você está dessa leitura da palavra, mais perto você fica de Jesus. Então, é isso que eu vim aqui contar pra vocês, porque de verdade é uma experiência incrível e eu penso assim que eu perdi muito tempo da minha vida não tendo esse conhecimento, sabe? Mas a partir do momento que eu entendi, muita coisa mudou. É como se o Espírito Santo ele começasse a verdadeiramente a abrir os olhos do seu coração. E era essa realmente a sensação que eu sentia, sabe? Como se o meu coração ele tivesse ganhado olhos e ele começasse a se abrir, sabe? Como se não eu apenas estivesse lendo aquelas palavras, aquelas verdades, mas como se o meu coração também estivesse lendo tudo aquilo e absorvendo tudo isso. E é uma sensação assim muito incrível, porque eu comecei a ter isso ano passado, em 2024, quando eu comecei a realmente me engajar melhor nesse propósito de ler a Bíblia todos os dias. E é real, gente, eu sentia isso, era essa sensação, como se o meu coração, a minha alma também estivesse lendo aquilo, sabe? E ao mesmo tempo parece assim que o Espírito Santo deixava o meu coração sensível e a minha alma sensível, o meu espírito sensível para tudo aquilo que eu estava lendo, sabe? Para que não fosse apenas uma leitura, mas sim uma revelação daquilo que Deus estava querendo me trazer. E uma das coisas mais incríveis que eu tive nesse período foi de entender o caráter de Deus, porque por muitas vezes eu entendi Deus como alguém muito autoritário, bruto, sabe? No sentido de sim, sim, não, não, mas não por um lado bom, sabe? Mas um lado muito negativo, de por exemplo, eu errei aqui, acabou pra mim. E na verdade, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi o quanto ele era misericordioso, bondoso, amável. E a história de Davi me trouxe muito isso, de como era o caráter de Deus, sabe? De como ele era um Deus perdoador, sabe? Um Deus que realmente quer estar próximo da gente, de querer ter um relacionamento com a gente, de ser o mais interessado de nos ter perto dele, sabe? E isso eu só pude realmente entender lendo a Bíblia. Por quê? Porque ali mostra diversas histórias onde um povo errava, onde um povo mudava, mas ele continuava sendo o mesmo, sabe? Continuava tendo a promessa para aquele povo, continuava amando aquele povo, continuava, vamos dizer assim, amando aquela pessoa, mesmo ela tendo erros. E é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente se culpa muito pelos nossos erros.
Muitas vezes a gente é muito criterioso com os nossos erros, com os nossos acertos, realmente trazendo isso, pautando as nossas vidas. E a gente acaba levando isso para Deus, como se Deus também fosse nos enxergar a partir dos nossos acertos, a partir dos nossos erros. Mas quando eu comecei a ter realmente o melhor entendimento da leitura da palavra, eu pude ver que não, que Deus ele realmente me olhava com olhos de amor, mas eu só pude conseguir, vamos dizer assim, ter maior revelação disso, não só com o meu, vamos dizer assim, no meu relacionamento com Deus, no meu dia a dia ali estando com Ele. Isso sim, e também, que é muito essencial, mas quando a gente vê, por exemplo, a Bíblia e diversas histórias, isso vai marcando ainda mais a nossa caminhada com Deus, porque você tem a certeza de que Ele é assim, sabe? Você tem a certeza de, vamos dizer assim, de que realmente Ele é um Pai de amor, de que Ele realmente é um Deus de amor. Incrível, pelo menos que foi nessa minha experiência de ler a palavra, foi que muitas vezes eu, às vezes, acabo me perguntando, né? Aí é nessa situação aqui, será que Deus ainda continua me amando? Será que as promessas dele ainda estão de pé? Será que tudo ainda se mantém o mesmo, apesar do meu erro, apesar de eu ter errado aqui, eu me arrependi, mas e aí, como é que fica? E antes disso eu acabava me derrubando completamente, eu acabava ficando muito mal. Só que hoje em dia eu acabo, vamos dizer assim, tendo essa maior convicção e melhor convicção das verdades de Deus, porque ali está escrito, sabe? E a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês hoje, inclusive você que quer se aproximar ainda mais de Deus e de ter essa maior clareza da tua identidade, do amor dele por você, de que ele realmente é um bom pai, peça a revelação do Espírito Santo toda vez que você for ler a Bíblia. Não leia a Bíblia apenas por ler, apenas como se fosse uma história, sabe? Mas peça essa revelação, porque parece assim que as palavras elas começam a saltar diante dos nossos olhos, sabe? E você começa a ver realmente aquela verdade surgindo na sua vida e vamos dizer assim, até de uma maneira incrível e sobrenatural, se aplicando também nas suas coisinhas ordinárias, sabe? Na sua vida ordinária, nas suas coisas ordinárias do seu dia a dia, sabe? Tá ali, você começa a ver o agir de Deus nas pequenas coisas da sua vida e começa até, vamos dizer assim, a relacionar muitas vezes histórias que você passa com as histórias que muitos homens e mulheres de Deus também já passaram. Então, para aprimorar ainda mais o seu relacionamento com Deus, tenha isso, tenha o hábito dessa leitura da palavra. Se você ler um pouquinho todos os dias, você vai ver o quanto isso vai ser maravilhoso para o teu crescimento em Deus, sabe? Para você não só, vamos dizer assim, se apresentar para Ele, sabe? Porque muitas vezes a gente tem isso. Ai, Deus me conhece, é verdade. Mas quando a gente está num relacionamento, a gente também busca conhecer a outra pessoa, sabe? E não tem como a gente conhecer verdadeiramente quem Deus é sem ler a Bíblia. Então ali a Bíblia tem dicas incríveis de quem Ele é e dicas incríveis de como... Dicas não, né? Verdades. Verdades incríveis de quem Deus é e verdades incríveis de como estar mais próximo dele, sabe? Então, tenha sim o seu relacionamento com Deus, desabafe com Ele. Eu sempre falo aqui que eu comecei meu relacionamento com Jesus assim, contando, vamos dizer assim, os meus perrengues, os meus acertos, os meus erros, tendo ali uma conversa mesmo com Jesus, mas tudo se aprimorou e tudo, vamos dizer assim, ganhou ainda mais força quando eu comecei a ler a Bíblia, sabe? Quando eu tive essa certeza da leitura da palavra. E sabe o que é o mais incrível, gente? E quando você começa a aplicar a Bíblia no teu dia a dia, quando você não lê, você sente falta. Eu, por exemplo, assim, quando eu não leio a Bíblia, nossa, alguma coisa, às vezes acontece, né? Da gente estar na correria do dia a dia, eu falo, nossa, eu não li a Bíblia, dá saudade de verdade de ler a Bíblia, sabe? Não é mais um ato, por exemplo, tenho que ler a Bíblia. Não, mas começa a ser tão gostoso aquilo, começa a ser tão edificante para a tua vida que você fala, não, eu quero ler a Bíblia, eu quero ver o que o Espírito Santo vai me mostrar hoje a partir daquela leitura, sabe? Então é isso, não leia a Bíblia apenas por ler, não leia a Bíblia apenas como se fosse uma história, mas peça a revelação do Espírito Santo, porque você vai ver o quanto a sua vida realmente com Deus irá se aprimorar. E vamos dizer assim, eu oro para isso, sabe? Eu oro para que você tenha ainda mais a revelação de quem Deus é a partir da leitura da palavra.
porque não tem como a gente querer buscar a Deus sem ler a Bíblia também, porque a gente precisa conhecer mais de quem Deus é. E logicamente Deus é infinito, mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente buscar, né, juntando todas as coisas, tanto no nossa vida ordinária quanto no nosso relacionamento com Ele, mais a leitura da palavra, obedecendo realmente a Ele, isso aprimora o nosso relacionamento com Ele, isso nos deixa mais perto de quem Ele é, sabe? E a nossa vida também vai sendo transformada a partir disso. É isso que eu tinha aqui para contar para vocês, do quanto a Bíblia realmente me aproximou da figura paterna de Deus, sabe? Da figura de Deus Pai, de saber o quanto Ele é um Deus amoroso, e eu não tinha esse entendimento antes, mas foi lendo a Bíblia que eu consegui realmente entender melhor de quem Deus é, e logicamente eu acredito aqui que eu sei muito pouco perto de tudo aquilo que Ele é, né? Mas isso é bom porque eu vejo o quanto a minha caminhada com Ele já está mais constante, já está mais profunda, perto do que era antes. Então eu deixo essa dica aqui para você que também quer se aproximar mais de Deus. Peça a revelação da palavra de Deus quando você for ler a Bíblia. Não leia apenas por ler, mas deixe a Bíblia te ler, deixe a Bíblia realmente falar com você. Deixe, sabe, o Espírito Santo te mostrar as verdades e as surpresas da palavra dele. Porque é isso, a palavra dele é surpreendente e não tem como você pedir essa revelação e não ser transformado. E é isso que eu vim aqui trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.